De repente chegou a hora da prova e a mão começa a suar, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante e de repente você não sabe como começar, o que fazer a partir dali. Calma, isso pode ser uma crise de ansiedade que é comum entre os estudantes, não só durante a prova, mas no processo que antecede a prova e também no pós-prova, quando chega o resultado. Hoje a gente vai falar sobre isso, conhecer uma oficina que foi desenvolvida numa escola aqui de Natal e que ajudou bastante os estudantes a entenderem e também aumentarem o seu repertório para lidar com esses efeitos da ansiedade. E para nos ajudar a espalhar esse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outros pais, manda no grupo de mães, né, para que todos saibam o que fazer no momento de ansiedade, para que essa ansiedade não comprometa o resultado desse processo de estudos. Como eu disse, vamos falar sobre ansiedade, principalmente essa ansiedade que atinge os estudantes nesse período de provas. Estou recebendo aqui Juliana Maia, psicóloga escolar, que está no Salesiano Dom Bosco, e eles desenvolveram uma oficina para trabalhar essa questão da ansiedade com os estudantes, não é isso, Juliana? Primeiro, eu queria lhe agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente. Olá, Juliana Charaz, né? Eu que agradeço pelo convite, para não esquecer o nome. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Falar de saúde mental, emocional para crianças, para adolescentes é uma pauta muito importante, né? Então, a partir dessas demandas que a gente tem visto na escola, que tem sido crescente, né? Foi o que pautou o nosso projeto. Ele se chama COPE, Ansiedade à Prova, né? E a ideia é exatamente auxiliar os alunos a enfrentarem, a lidarem com essa ansiedade nos momentos que antecedem e durante as provas também, né? Os testes. Como é que funcionou na prática, Ju? Então, a oficina ela foi dividida em dois momentos, né? Primeiro, porque a oficina, né? Porque a oficina ela permite esse colocar a mão na massa. Não é só a exposição de algo, mas é algo que permite com que os participantes eles coloquem a mão na massa, eles estejam ativos naquele momento, né? E acredito que isso faz com que essa aprendizagem ela se torne mais concreta, né? Quando a gente tem algo prático, isso faz com que a gente consiga aprender e fixar melhor o que está sendo falado, o que está sendo exposto. E teve um momento em que nós dividimos, né, a oficina, tanto na parte da conscientização sobre o que é a ansiedade, quais são os efeitos dela no nosso organismo, como que, como que ela se apresenta, como é que ela nos afeta, mas também a gente trouxe a parte mais prática, técnicas de como lidar com esses sintomas, né? Que afeta a parte do cérebro, que afeta o nosso estômago, a nossa respiração, os batimentos cardíacos. E também uma parte importante foi falar sobre as habilidades que eles possuem, né, para poder lidar com isso, para que eles não se vejam menores do que essa ansiedade, mas que eles se vejam capazes de lidar com essa ansiedade e com essa prova, né, com essa avaliação. Então, foram esses eixos que nós usamos. Muitas vezes eles nem sabem que aquilo que eles estão sentindo é ansiedade. Se você pudesse listar Exato. os sintomas nesse momento, nessa fase de estudo para a prova, de preparação, no momento da prova, o que é que mostra que esse estudante ele pode estar sofrendo com ansiedade? O efeito da ansiedade ela vai atingir três frentes, né? Ela vai ter a frente emocional, né? Vai ter a frente comportamental e vai ter a frente física, né? São os efeitos da ansiedade na parte emocional. Na parte emocional, o que é que eu posso pensar? As minhas emoções, elas sendo afetadas por essa ansiedade. Então, às vezes uma irritação, uma irritabilidade ou uma tristeza, um sentimento de incapacidade, de que eu não consigo, são frentes dessa parte emocional, né? Na parte física, os efeitos quais são? Sudorese, às vezes dores no estômago que aparecem muito aqui na escola, né? Esses momentos que antecedem durante as provas, dores no estômago, dor na barriga, não conseguir comer ou comer em excesso, batimentos cardíacos acelerados, uma respiração ofegante,
né? Então, esses são os sintomas físicos. E o comportamental, como é que aparece, né? Aparece muito nessa questão de não conseguir relaxar, você vê a pessoa o tempo todo tensa, ou então fugindo, evitando aquilo que gera medo, aquilo que gera uma emoção que para ela é aversiva, né? Então, esses são os sintomas. E isso pode acontecer tanto antes da prova, no momento que o filho estiver estudando para essa prova, essa avaliação, como durante o momento da avaliação, né? Então, a gente precisa estar atento a esse antes, para poder fazer uma intervenção, né, quando necessário. Chama a nossa atenção, liga o alerta nesse momento. Muitas vezes o motivo da ansiedade é o medo de decepcionar os pais, de trazer uma nota ruim. Como é que esse pai e essa mãe eles podem ajudar nesse processo? Já que aqui a gente está falando principalmente para os pais e para as mães. Então, se você pudesse trazer orientações para essa mãe, para esse pai, como é que eles podem ajudar seus filhos a lidarem melhor com essa ansiedade? Então, o primeiro convite que a gente faz à família, né, que vocês possam acompanhar esse filho no decorrer da trajetória escolar, porque muitas vezes pode ser uma dificuldade que ele está encontrando em alguma matéria, alguma disciplina, e aí às vezes tem dificuldade disso ser mostrado na escola porque tem vergonha, porque ele fica ali mais recluso, dependendo do perfil de cada aluno. Então, é importante que os pais eles possam estar acompanhando, né, nessas atividades, teve alguma dificuldade. E algo muito importante que a gente tem incentivado os alunos e a gente orienta a família a fazer, né, é estar reconhecendo o valor que esse filho, que essa filha tem dentro da família, dentro da dinâmica familiar, incentivando eles a pensarem sobre as habilidades que eles possuem, no que eles são bons, para que essa ideia de que eu só sou bom se eu tirar uma nota X. Eu só vou dar orgulho para o meu pai se eu tirar uma nota Y. E a gente viu aqui muitas crianças que estabeleceram uma meta, elas mesmas estabeleceram a meta de sempre tirar 10, por exemplo. E aí, quando tiraram 9, isso gerou uma frustração, gerou uma tristeza. E às vezes nem é o pai que cobra, mas esse contato com o filho é importante até para entender como é que está essa autocobrança, né? E gerar essa liberação dessa autocobrança. Filho, você é importante para a gente te ama, a gente está aqui para te ajudar, independente da nota. Ela faz parte de um processo, faz parte de um processo, mas ela não é mais importante do que você, né? Então, é algo que a gente precisa estar retomando nas famílias mesmo, não só relacionada à prova, mas um falando para o outro o quanto eles são importantes, o quanto são valiosos, independente de uma nota, independente de uma mãe ou um pai fazer aquilo que um filho espera, né? Porque essa recíproca precisa ser verdadeira no ambiente familiar. Mas essas são mais dicas, né? E sempre que observarem algo que não está sendo saudável, comunica para a escola, né? Faz essa comunicação com a escola, conversa com os professores, porque é nessa conversa que muitas vezes a gente quanto escola, vai entender a dinâmica daquela criança a nível familiar e também os pais vão conhecer essa criança, esse adolescente, né, no contexto escolar. Quando a gente junta as informações, essa rede de apoio potente para auxiliar a criança no desenvolvimento cognitivo e emocional, ela acontece, né? Mas é importante que essa conexão seja feita. Então, acredito que seja por aí. E essa oficina que vocês promoveram, vocês uniram os estudantes. A importância disso, né? De ser essa oficina em grupo, um termina ajudando o outro. Muitas vezes você acha que é só você que passa por isso e você vê que seu amigo do lado, que você nunca Isso. falou, também passa pelo mesmo problema. Isso ajuda no resultado final da oficina? Com certeza, né? Assim, são muitas vezes alguns têm vergonha de falar, de verbalizar aquilo que estão sentindo, e aí tem um que fala exatamente aquilo que ele estava sentindo, aí aquele que estava fechadinho, eu também sinto isso. Olha, não estou sozinho nessa. E aí juntos eles vão se conectando e vão fortalecendo essas pontes que acabam auxiliando o outro também, né? Muitos lidam com os amigos que possuem ansiedade, que, né, de alguma forma se sentem assim. E aí o que agir, como fazer também nesse momento, né? Como que a gente pode estar ajudando? Então a oficina, ela é potente no sentido de que ela também trabalha com o coletivo. E
E é importante essa ideia de não é só com você, outras pessoas estão passando por isso, mas dentro desse coletivo a gente pode se fortalecer, a gente pode pensar ideias. Então, teve também um momento que eles falaram: ah, eu faço isso daqui e dá certo. Aí o outro: olha, isso também pode funcionar para mim. E aí vamos montando, né, esse quebra-cabeça, porque embora a gente tenha levado algumas técnicas, mas a oficina é um espaço aberto para que eles também criem com a gente. Então, foi muito bacana essas contribuições que eles fizeram. E acredito que foi significativo para eles também participarem. Juliana, a gente está nesse momento, né, em fase de avaliação, não só no Salesiano Dom Bosco, mas de diversas escolas. Se você pudesse trazer orientações para esse estudante na véspera da prova ou na hora da prova, bateu a ansiedade. Como reconhecer que aquilo ali é uma ansiedade e o que fazer para conseguir neutralizar esses efeitos e ter um bom desempenho na prova? Olha, fugir da situação a gente não tem como, porque é uma realidade que todos vamos enfrentar, embora a rota de fuga ela seja uma forma de enfrentamento, né? Não é algo que a gente considere, por exemplo, o esperado, mas alguns vão usar. Mas para que evitar que isso aconteça, como é que a gente pode fazer? É importante que a gente se conecte com momentos positivos da nossa história, para que isso relembre que a gente é capaz, que a gente consegue lidar com isso. Então, é importante, por exemplo, fazer alguns momentos de ancoragem. Ancoragem no sentido de quê? De me conectar com memórias boas, de me conectar um pouco com aquilo que me faz bem. Porque se estudar para a véspera, esse acúmulo de atividades, você vai conseguir fazer até um determinado ponto. Mas vai ter um ponto em que essa ansiedade ela vai ser tão intensa que eu nem vou conseguir dar conta de tudo. E a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, mais importante do que eu ficar me forçando a decorar tudo, é eu estar bem para aquele momento. É uma prioridade, eu estar bem para aquele momento. Então, a ancoragem ela vai nos auxiliar nesse sentido, né? E aí, os sintomas costumam ser o quê? Não consigo me concentrar, não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo, eu estou sentindo, né, minha respiração ofegante, minha mão está suando, eu estou com dor na minha barriga, meu coração está acelerado. São sintomas que eles costumam se queixar, né, no contexto escolar e também no estudo em casa. Então, assim, está sentindo isso? Vamos parar um pouquinho, vamos fazer essa atividade de ancoragem, botar aquela musiquinha que faz a gente se sentir bem, comer algo que faz a gente se sentir bem, não em excesso, né? Mas técnicas assim que a gente pode auxiliar, mais práticas no momento da prova, no momento do teste, quais podem ser? Nós ensinamos para os meninos a técnica do ground, ou também conhecida como o 5, 4, 3, 2, 1. Ela é pautada nos 5 sentidos, né? A gente começa pelas 5 coisas que a gente consegue ver, porque ver é mais fácil, né? E aí eu vou conseguir visualizar 5 coisas que eu posso enxergar naquele ambiente. E aí eu vou pensar não somente em enxergar, mas pensar em características dessas coisas que eu consigo ver, né? E aí, posso ver, imagina que você está no ambiente da prova, né? Posso ver um ar-condicionado, um ar-condicionado grande, de cor bege, eu consigo ver o lápis na minha frente, eu consigo ver a porta, que ela é de um formato tal, ela é grande, ela não é. Eu consigo ver minha caneta, consigo ver a prova. Então, são 5 coisas que a gente consegue enxergar naquele momento, né? Depois das 5 coisas que a gente consegue enxergar, vamos para 4 coisas que eu consigo tocar. Então, o que é que eu posso tocar nesse momento? Eu posso tocar no meu cabelo, como é que é a textura do meu cabelo. Eu posso estar tocando no meu óculos. Eu posso estar tocando no meu lápis ou no meu estojo. Então, 4 coisas que eu consigo tocar. E nesse tocar, mais uma vez, é importante a gente estar pensando nessa textura, né? Como é que é aquilo que eu estou tocando. Depois dessas 4 coisas que eu consigo tocar, eu vou para 3 coisas que eu consigo ouvir naquele ambiente. Então, eu consigo ouvir o barulho do ar-condicionado, eu consigo ouvir o barulho de uma caneta, né, fazendo aquele barulhinho, posso ouvir alguém batendo o pé enquanto estou fazendo a prova. Depois a gente vai para 2 coisas que eu consigo sentir o cheiro. Então, eu posso estar sentindo
o cheiro do meu perfume, eu posso estar sentindo o cheiro da balinha que eu estou colocando ali perto do meu material, do meu estojo, do meu cabelo. Por fim, uma coisa que eu consigo sentir o sabor, né? Isso não é um pouquinho mais rápido, é um pouquinho mais dinâmico do que a gente está falando aqui, mas isso faz com que a gente saia tire o foco dos nossos sintomas, porque isso costuma induzir ainda mais os sintomas de ansiedade, os efeitos da ansiedade, e eu passo a tentar focar no meu ambiente externo. Eu deixo de ter esse foco no que está acontecendo dentro de mim e o meu foco ele passa para o ambiente externo, né? E a outra foi a respiração que a gente fez, que a gente batizou de hang loose, que é uma respiração que ela vai estar focada no movimento dos nossos dedos. Então, ao invés de fazer aquela contagem da respiração, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar o polegar em uma das narinas, vai puxar o ar, aí agora a gente vem com esse dedo aqui e solta o ar por essa outra narina livre. Então, por quê? Que respiração é essa, né? É uma respiração que ela vai tirar um pouco o foco somente da contagem da respiração e a gente vai fazer uma respiração mais focada nesse movimento. Então, eu tiro o foco da respiração, mas porque quando a gente está ansioso, a respiração ela se torna um pouquinho ofegante. Então, se eu focar nessa respiração ofegante, eu tô com falta de ar, eu vou morrer. Isso pode induzir até talvez um ataque de pânico, que não é a nossa intenção. Então, essa respiração, ela ajuda você a fazer essa contagem de uma forma mais, vamos dizer assim, menos mecânica, menos automática e mais focada. Com certeza. Eles tiram onda, eles gostam desse movimento. Então, é uma respiração que serve não só para os alunos, não só para os adolescentes e para as crianças, mas serve para os pais também em alguns momentos necessários, né? Porque todos estamos lidando com a realidade bem acelerada e a gente precisa desacelerar um pouco. Ju, na hora da prova, começou, a mão tá suando, o coração tá lá, começando a acelerar, né? A respiração, como você falou, tá ofegante. O momento para fazer esses exercícios é quando começa isso? Ou se eu já sei que toda prova eu fico ansiosa, eu já posso, antes de começar a prova, já fazer exatamente para prevenir? Pode ser? Ou é quando os sintomas começam a aparecer? Até porque aquele momento de tensão que você está esperando receber o teste já começa a gerar algo ali, né, em você. Você já fica o alerta ligado, às vezes a ansiedade já começa de casa também, né? Então, assim, antes de começar a atividade, até para fazer com que você esteja mais presente, que você esteja com a atenção um pouco mais direcionada para esse momento presente, começa já fazendo antes de receber seu teste, lá no seu cantinho, ao invés de ficar olhando para aquele movimento, de estar olhando aquela última revisão que você deixa para olhar no último momento, ao invés disso, a gente para e tenta já aplicar essas técnicas, porque vai ajudar você a estar mais presentificada, com a atenção mais focada naquele momento. Porque a ansiedade faz a gente estar pensando em 1000 coisas. Então, ao invés de estar pensando nessas 1000 coisas que pode acontecer de errado, de ruim, não é nem de errado, mas de ruim, ao invés disso, a gente vai estar focando em ficar bem, em se preparar emocionalmente para esse momento. Sei. Então, essa é uma das sugestões que a gente tem. Ótimo. E essa oficina aconteceu pontualmente ou ela vai ser uma oficina que vai ficar sendo replicada durante o ano, durante as próximas provas, né? Que prova tem várias durante o ano. Exato. A ideia é que ela se repita, né? Embora tenha acontecido em formato de oficina, mas a gente entende que nem todos os alunos conseguiram participar, né? Então, assim, a ideia é que ela aconteça no decorrer do ano letivo, né? E quem sabe trazendo novas técnicas, quem sabe inovando um pouco no formato, né? Então, a ideia é que ela se replique também. Ótimo. Muito obrigada, Juliana. Parabéns. Obrigada, Ju. Pela iniciativa. E eu quero parabenizar o Salesiano também, né? Porque eu sou mãe de aluno salesiano, eu sou ex-aluna salesiano, mãe de aluno salesiano e me sinto acolhida nesse processo, que eu digo assim, muitas vezes eu penso que só sou eu, mas quando a gente vai conversar com outras mães, quando a gente leva essa demanda para a escola, a gente percebe que é algo muito coletivo, né? Que quanto mais a gente se unir, família e escola, mais a gente consegue aí melhores resultados. Pois é, exatamente, Ju. Então, é importante essa conexão família-escola, né, nesse sentido.
a gente formar uma rede de apoio potente, né, para auxiliar eles de uma forma mais saudável. Eles são o nosso, vamos dizer assim, é o nosso foco, né? O foco final são eles, então que a gente possa estar fazendo isso juntos. E eu agradeço a oportunidade também de estar aqui. Também sou ex-aluna salesiana, né? Então, voltei a casa como colaboradora. E a gente entende um pouquinho do que a gente também já viveu. Então, a ideia é essa mesmo, auxiliar esse processo.